Esse é o Eminência e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme do Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, que, acreditem ou não, está destruindo todas as bilheterias no mundo. E ele está chegando a números absurdos e superando, quebrando recordes. Mas antes disso, se você gostar desse vídeo, se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, aquele padrãozinho do YouTube para fortalecer o meu trabalho aqui. Mas enfim, o que você já deve estar sabendo disso, né? Isso não é mais novidade, que Kimetsu sempre fez sucesso, sempre conseguiu aí grandes números nas bilheterias. Mas agora, recentemente, uns 2 dias atrás, ele superou a bilheteria do filme do Quarteto Fantástico. Ou seja, ele quebrou a perna até da Disney. E isso está sendo motivo, assim, de euforia, obviamente, né? Tanto para os fãs, como também para várias pessoas que pareciam não se importar tanto até agora com anime. E parece que de uma hora para outra elas passaram a se importar. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre as consequências que isso pode trazer e algumas discussões que isso está gerando na internet, né? Algumas controvérsias aí. Mas enfim, a bilheteria do Kimetsu superou o Quarteto Fantástico por uma boa margem aí. E a tendência é que ainda continue esperando. E além disso, ele se tornou o filme de anime com maior bilheteria no mundo de todos os tempos. Isso é tão bizarro que, só para efeito de comparação, a bilheteria do filme do Mugen Train, em 2020, foi de 517 milhões, aparentemente. E aquele já passou tranquilamente e tá simplesmente destruindo. É o primeiro anime a ter um fim de semana de estreia de bilheteria maior nos Estados Unidos em comparação ao fim de semana de estreia no Japão. Então, ou seja, ele quebrou esse recorde até com relação ao Japão, que tinha, obviamente, os maiores números para esse tipo de filme, né? Por ser terra natal e onde as estreias geralmente começam, né? E isso tá gerando tanta conversa e que tá bizarro. Eu tive que fazer um vídeo sobre para falar, porque além disso, tem esses números aqui, que continua indo bem no Japão. E o filme de Chainsaw Man tá continuando fazendo esses números cada vez maiores também. Tem uma teoria no pessoal que o filme de Chainsaw Man vai acabar passando Kimetsu, mas eu acho muito difícil. Eu acho que isso não vai acontecer. E essa bilheteria vai continuar mais ou menos assim, paralela, né? Uma outra. Mas assim, só para efeito de comparação mesmo, esses números aqui, se você parar pra pensar que a gente tá falando de animes, isso aqui é absurdo, isso aqui era impensável há um tempo atrás. Isso só mostra como a mídia cresceu e continua crescendo no mundo todo. O que, como eu disse, acaba trazendo também alguns problemas, se é que você pode dizer assim. Existe um pessoal que anda muito dividido quanto ao anime se tornar cada vez mais popular no mundo. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro também tem esse outro ponto aqui, né? Que o filme de Demon Slayer, Infinite Castle, vai lançar uma campanha para chegar ao Oscar. Eu acho perfeitamente possível. Já tiveram outras animações japonesas no Oscar e isso não seria novidade, mas eu acho que o impacto que esse filme está causando, ele mostra não só o potencial da indústria, mas é bom também porque mostra que é uma mídia que precisa ser respeitada. Porque vocês sabem bem, quem a gente que é fã de anime e mangá, a gente meio que sempre sofreu um preconceito por gostar desse tipo de mídia, né? Porque tem gente que acha que isso é coisa de criança, tem gente que acha que é coisa de adolescente que não cresceu, de adulto com probleminha. Mas isso aqui só mostra o quão sério esse meio é. Porque assim, primeiro de tudo que eu acho que a gente não deve julgar o gosto das pessoas, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso acontece. Mesmo quando as pessoas julgam, elas julgam ainda com o pior viés possível. Ou seja, elas associam anime, um desenho, a coisas infantis ou a coisas que não são necessariamente boas, né? E isso leva a gente à primeira controvérsia que eu mencionei. Esse cara aqui, o Anime Man, se você não conhece, ele é um dos maiores youtubers, se não for o maior youtuber de anime do mundo. Ele é muito antigo no YouTube, fala de anime há muitos anos, muitos anos. E recentemente ele fez esse vídeo aqui, falando sobre os turistas de anime. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas existe esse termo na internet. E o que são os turistas?
acabou se chamando de turista aquele pessoal que começou a assistir anime recentemente. Geralmente aí a partir de 2020. Você sabe o que aconteceu em 2020, né? Então, muita gente começou a assistir anime nessa época. E tem um pessoal que começou recentemente a assistir anime e parece que não entende muito bem as coisas que acontecem nesse meio. E aí o pessoal fica impactado e começa a criticar coisas, clichês, característicos dos animes que eram perfeitamente normais e aceitáveis até um tempo atrás, e inclusive até exaltáveis, né? Muita gente gosta de fanservice e outras coisas que os animes têm. Mas tem um pessoal que começou a problematizar. Sabe aquele pessoal que gosta de problematizar tudo? Então, eles chegaram nos animes e eles ultimamente estão problematizando muitas coisas. Ou seja, sai um fanservice, o pessoal começa a falar que é todo tipo de absurdo possível. Vocês sabem os termos que eles usam, né? Eu não vou esconder de vocês, eu sou contra isso, eu acho que isso é real, existem sim esses turistas que não entendem o meio, que assistiram 1 ou 2 animes e acham que... e querem comparar, sabe, os animes à mídia ocidental, quando a gente sabe que a mídia japonesa não tem nada a ver com a mídia ocidental, é uma cultura completamente diferente, é uma proposta, uma premissa diferente. E eu acho que analisar uma obra com uma proposta diferente, com o seu viés de pessoa que tá julgando algo com base como se ele fosse feito pra você, eu acho que isso é um erro, tá? Não necessariamente um erro que vai prejudicar, assim, a indústria, porque eu acho que isso aqui não afeta em nada, muito pelo contrário, isso fortalece o argumento das pessoas que gostam, né, de verdade de anime. E agora até aqui no Twitter, né, na internet, eles estão falando até de... existe todo um movimento para tentar gatekeep, né, proteger o anime dessas pessoas, não querer que essas pessoas façam parte dessa cultura, dessa comunidade de anime. Eu acho que isso é meio em vão, porque é o que o pessoal diz aqui, que independente do que você faça, a pessoa vai ter acesso ao anime. Se ela quiser criticar, inventar qualquer desculpinha pra falar que é ruim, que é problemático, ela vai fazer isso. Já fazem com jogos, já recentemente fazem com filmes também. Então, isso vai acontecer. Eu acho que o principal é a gente se manter sempre firme e certo do que a gente gosta. Porque se você gosta de um anime com fanservice, você não deve se deixar influenciar pela opinião de uma pessoa que não sabe o que ela tá falando. Ela acha que ela tá falando o que é certo, a verdade absoluta pra ela, mas que na verdade não, porque isso é muito relativo. O que é bom pra você pode não ser bom pra mim e vice-versa, né? E eu acho que é isso que essas pessoas não entendem. E por isso tem todo esse movimento, né? Essa briga entre pessoas defendendo um lado e defendendo o outro. Inclusive, isso é complicado porque começa a gerar também a tal da polarização, né? Muitas pessoas entendem errado os argumentos, tal. E aqui até tem os memes, né? Se você é um turista, gatekeep, né? Não se aproxime, fique longe dos animes, né? E é isso, né? Isso aqui tá cada vez mais crescente, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas tá aí, né? Esse é um dos problemas de uma mídia ter muita exposição. Ela começa a atrair olhares de pessoas que não estão preparadas para essa mídia, ou que não compreendem e não querem compreender. A pessoa ela quer que a mídia se adapte ao gosto dela. Ela não quer compreender a cultura e tentar aproveitar aquela mídia. Infelizmente isso acontece. E outro problema também, que é o que está acontecendo recentemente, inclusive eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, é a censura. Porque existe sim esse movimento de querer censurar, querer limitar o que os autores podem escrever. Isso parece piada, mas eu comentei sobre isso também, que é real. Isso está acontecendo já. Existem pessoas com os mais diversos argumentos. Os mais diversos argumentos que você pode imaginar, eles usam para tentar justificar a censura de obras. Eles falam que é para proteger os menores, é para evitar crimes, é para tentar manter um ambiente saudável. Mas a gente sabe que no fundo são só desculpas. Porque coisas como essa sempre aconteceram, sempre existiram e sempre vão existir, infelizmente. Então esse é outro ponto divisor aí que faz você querer repensar se é bom mesmo, positivo ou não, você ter um filme desse como Kimetsu estourando aí a bilheteria mundial e desbancando até os filmes da Marvel, né? Que até um pouco tempo atrás eles eram sinônimo de sucesso no cinema, né? Eles eram a face do cinema.
E eles acabaram eventualmente sendo desbancados, né? Hoje em dia, a Marvel não representa mais tanto assim. Eu acho que a fase boa da Marvel já passou. A fase lucrativa também. Não me entendo mal, eles ainda lucram bastante, tá? Isso aqui, obviamente, é um bom resultado. Eu não sei se é pra Marvel, né? Mas, pra Chainsaw Man, por exemplo, se você pega isso aqui, é um argumento também que o pessoal fez aqui e muita gente esquece, mas o filme do Chainsaw Man, a adaptação de Chainsaw Man como todo, ela tá sendo financiada exclusivamente pela MAPPA, um estúdio japonês, entendeu? Não tem grandes financiadores, grandes mentes por trás, não, é um estúdio que pegou, assumiu aquilo e falou que ia fazer dar certo. E então, todo esse lucro aqui é exclusivamente para eles, né? São os méritos que eles estão colhendo agora. Então, se você parar para pensar numa quantia dessa aqui para um estúdio, é uma coisa absurda. E é o que eu falo, a gente tem que sempre olhar a coisa pelos dois lados, né? Eu gosto sempre de avaliar os dois lados da situação. Eu reconheço que existe essa controvérsia aqui, existe todo esse medo, né, dos fãs de anime de chegar a essas pessoas, quererem censurar, quererem limitar, quererem dizer o que você pode ou não assistir. Mas eu acho que, no geral, um filme, uma mídia dessa que a gente gosta, ter uma exposição alta, né? Ter um resultado bom, positivo nos cinemas, eu acho que isso aqui é só... Os benefícios superam os malefícios, sabe? Eu acho que isso só vai mostrar para a indústria japonesa que o mundo tá aberto cada vez mais a esse tipo de mídia. O mundo tá querendo consumir, o mundo reconhece a qualidade das obras japonesas. E isso sempre vai ser bom, porque isso vai significar que a gente vai ter cada vez mais coisas vindo de lá, né? Mais coisas do que a gente gosta. Desde que a gente saiba se impor aqui e não permitir que as pessoas queiram ditar o que é certo e o que é errado pra gente, eu acho que isso é sim positivo. E essas pessoas aqui, esses tais turistas, é o que o pessoal fala aqui, eles não ficam. Eles vêm, eles enchem o saco, mas eles vão embora, porque eles não gostam de anime. A pessoa que critica e quer, entre aspas, consertar uma obra, ela não gosta dessa obra. Ela não tá aqui porque ela realmente ama e quer consumir aquilo. Ela só tá aqui porque ela quer fazer barulho. Então, eventualmente, ela vai embora. E quem vai ficar aqui são as pessoas que gostam realmente. Somos nós que amamos esse meio, essa mídia, e vamos continuar consumindo. E exigindo sempre, é claro, o melhor, né? Porque eu acho que no Japão a gente não tem nem tanto que exigir, porque as coisas que saem de lá são tão boas assim. É claro, sai muita bomba de lá também, né? Mas tem tanta coisa boa que sai de lá que eu acho que é uma cultura que não se deixa curvar perante essas censuras e esses ditames que eles querem fazer colar no mundo, né? Pelo menos assim eu espero. Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que, caso vocês não saibam, esse é um fenômeno que está acontecendo atualmente. Ainda vai vir um filme do Chainsaw Man, que ele, por enquanto, estreou no Japão, mas logo ele chega aqui no Ocidente também. E eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso. Porque todo mundo tá falando muito bem dele no Japão. Eu fiz o vídeo, inclusive, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês verem o que eu falei sobre o filme do Chainsaw Man, da Reze. E eu tenho certeza que ele vai bem. E se tudo der certo, ele vai continuar reafirmando isso, né? De que as obras ocidentais estão sim dominando o mercado mundial. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.